Saúde e paz é o que desejo para você e para os seus nesse dia de hoje. Hoje é sexta-feira, dia 16 de abril. Vamos acompanhar o Santo Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 1 ao 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazeis sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje apresenta Jesus atravessando para o outro lado do mar da Galileia e em seguida apresenta também o grande sinal da multiplicação dos pães. Queremos meditar sobre essas duas experiências, a da travessia e a da multiplicação dos pães. Primeiro, queria ver com vocês a capacidade que Jesus tem de atravessar. Ele atravessou para o outro lado do mar. Você que me escuta, você já atravessou um grande lago? Quando atravessamos um lago, deixamos a segurança, a estabilidade, a firmeza de uma margem. Deixamos o que já conhecemos e nos lançamos ao desconhecido. A água pode se agitar, podemos ser atingidos por uma tempestade. Jesus deixa a margem onde estão os judeus, seus velhos conhecidos, e vai ao encontro dos estrangeiros, dos diferentes, que não tinham a mesma religião, a mesma cultura, o mesmo modo de pensar. Algum dia, vocês já atravessaram o grande lago da existência? Já saíram de suas casas e encontraram uma pessoa, uma realidade estranha? Já atravessaram o lago de Minas Gerais, do nosso estado, para encontrarem outra realidade, conhecer outra situação? Já atravessou o lago de sua comunidade para outra, de uma paróquia para outra? O lago de uma maneira que você tem de conduzir o seu negócio e ver como outras pessoas em lugares diferentes fazem a mesma coisa que você faz? Isso é fundamental para a nossa existência humana. Se permanecermos na nossa margem, ficaremos pobres, pequenos, fechados, acanhados. Quando atravessamos os oceanos, crescemos, percebemos outros mundos. Podemos fazer essa experiência através da leitura de um bom livro, ou podemos fazer essa experiência de atravessar o lago através de um filme. Podemos mergulhar no universo de um autor e viver uma outra realidade. Outro sinal que o Evangelho nos fala, que é muito bonito e profundo, eu quero partilhar com você. Outro sinal que acompanhamos neste Evangelho de João é o da multiplicação dos pães. Jesus está com uma grande multidão que fica na expectativa
por causa dos sinais que ele realizava em favor dos pobres, famintos, doentes. Jesus, que é mestre, aproveita para ensinar os seus apóstolos e também a cada um de nós hoje. Então pergunta: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Os discípulos agem, raciocinam em termos de mercado, ficam pensando em quantas moedas de prata gastariam para comprar pão para tanta gente e chegam a uma conclusão de que nem 200 moedas bastariam. Mas Jesus substitui a lógica do comprar por aquela do dar, do ofertar. Um dos apóstolos, chamado André, apresenta um menino que coloca à disposição 5 pães e 2 peixes. E André diz que isso não é nada para aquela multidão. Parece que era isso mesmo que Jesus esperava para mostrar a lógica do reino, a lógica do dar, a lógica da oferta, do oferecer-se. Ele simplesmente ordena aos discípulos que acomodem as pessoas e depois toma aqueles pães e aqueles peixes, dá graças ao Pai e os distribui. Essa é a lógica da Eucaristia. Jesus se oferece gratuitamente também. Jesus não satisfaz apenas a fome material, mas também a fome de sentido para a vida daquelas pessoas. Diante do sofrimento, da solidão, da pobreza e das dificuldades de tantas pessoas, o que podemos fazer? Lamentar-se não resolve nada, mas podemos oferecer um pouco, o pouco que temos, como aquele menino que ofereceu 5 pães e 2 peixes. Quem de nós não tem 5 pães e 2 peixes, não é verdade? Todos nós temos, e se estamos dispostos a colocá-los nas mãos do Senhor, isso bastará para que o mundo tenha um pouco mais de amor, de paz, de justiça, principalmente de alegria. Que possamos fazer a experiência da travessia, atravessar nossos comodismos e que também confiemos no Senhor, trocando um pouco a lógica do mercado pela lógica da gratuidade. Assim, nós faremos grandes milagres. Deus abençoe o seu dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.